O assunto que nos traz aqui hoje é sobre o transporte escolar da nossa cidade de São Luís. Quem aqui tem atuação na área rural sabe muito bem o que nós vamos trazer aqui. E hoje eu falo em nome da nossa co-vereadora Raimunda Oliveira. Quando retornou às aulas presenciais na nossa cidade, vereadora Carla Sarney, as crianças da área rural de São Luís, de todas as comunidades que dependem do transporte escolar, para elas poderem chegar na escola sede, aonde elas estudam, elas passaram mais de mês sem poder ir para a escola. Por quê? Porque não tinha ônibus escolar para fazer o transporte dessas crianças das suas comunidades até as suas casas. Nós dissemos isso aqui na tribuna. E aí a gente se pergunta por que essa situação acontece. A gente teve 2 anos sem aulas presenciais. Todos esses anos o recurso do PENAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar, que é um recurso do governo federal transferido direto para o caixa das prefeituras, não deixou de ser recebido. O recurso chegou em caixa na prefeitura de São Luís. Quando a gente retoma as aulas presenciais, a prefeitura teve tempo suficiente, mais de 1 ano e 3 meses, para regularizar a situação das empresas licitadas para o transporte escolar. E a informação que essas crianças, essas famílias têm, é que não tem transporte escolar para fazer o transporte dessas crianças. A maioria dessas crianças, diga-se de passagem, a distância de suas casas, de suas comunidades, às escolas sedes, é mais de 5, 10 quilômetros. E nós estamos falando, vereador Ribeiro Neto, presidente de exercício, de crianças de educação infantil e de ensino fundamental, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, que é desumano se fosse considerar que essas crianças fossem fazer esse trajeto a pé, sem falar da situação de insegurança. Motivado por essa situação, na semana passada nós fizemos uma audiência pública que não passou aqui pela essa casa porque nós já estávamos com a pauta trancada e há meses a gente tentava aprovar esse requerimento para fazer uma audiência pública sobre a situação do transporte escolar na área rural. Nós fizemos então essa audiência pública na semana passada, com a presença do Ministério Público. O promotor de educação, Dr. Paulo Avelar, estava presente. A Defensoria Pública, representados pela ouvidora geral da Defensoria Pública e pelo defensor da zona rural, da Defensoria Distrital, estiveram presentes, além de outras representações da sociedade civil, o presidente de União de Moradores, Sindicato de Educação, Sindicato dos Professores e outras representações estiveram naquela audiência pública na sexta-feira da semana passada, que foi na comunidade do Coqueiro, que é a última comunidade antes de nós atravessarmos o braço do mar para a gente chegar na região das ilhas, do Portinho, nas ilhas de Jacami, Tauamirim, Amapá, Imbaubal e Ilha Pequena, que são uma das comunidades prejudicadas pela ausência do transporte escolar. Isso eu estou falando dessa região das ilhas. Se a gente vai para o outro lado da zona rural, para o lado do Mato Grosso, Coquilho, Andiroba, Tajipuru, Tajassuaba, Cajupari, é a mesma situação. Se a gente vai para aquela região de Pedrinhas, Vila Samara, é a mesma situação também. É um problema da zona rural inteira. Vereador Domingos Paz, vice-líder do governo, que a gente tem na nossa cidade. E nós recebemos, foi a outra motivação da audiência, já para concluir, várias denúncias de que a secretária Carolina Salgado esteve presente numa reunião da Comissão de Educação. Ela disse que estava a resolver a situação, iria fazer uma licitação emergencial, uma contratação emergencial para poder garantir o transporte escolar. Ela deu um prazo de 1 semana, o prazo foi estendido para quase 1 mês, e para nossa surpresa, vereador Dr. Gutenberg, quando foi solucionado, com muitas aspas, os problemas,
a necessidade era de 120 ônibus, 120 transcarros. Foi menos da metade. E ônibus velhos, ônibus que perdia a força, perdia o freio e saía da estrada. Ônibus sem cinto de segurança, sem falar da ausência de monitor nos ônibus, que é uma obrigação. Existe profissional contratado, concursado na Prefeitura de São Luís para acompanhar as crianças nesse trajeto, e por não ter os monitores, quem faz esse percurso, quem faz esse papel, são os pais dessas crianças, preocupados com essa situação. E aqui eu tenho certeza que todo mundo viu a matéria que foi exibida na TV Mirante sobre a situação do transporte nessas regiões. E aí a gente viu, e a gente não precisou ver na matéria, a gente foi ver com os nossos próprios olhos, vereador Francisco Chaguinhas, as crianças atravessando de canoa improvisada, as crianças atravessando o braço do mar de canoa, num percurso de 2 minutos, mas que em 2 minutos pode levar a perder a vida várias crianças, porque não é o transporte adequado para fazer o transporte daquelas crianças. Agora eu pergunto, precisa, presidente Ribeiro Neto, uma dessas crianças perder a vida? Precisa uma dessas canoas virar? Precisa um desses ônibus perder o controle, capotar e levar à morte essas crianças, como aconteceu no município de Bacuri há alguns anos atrás, pela gestão, recebeu recurso público e para fazer o transporte das crianças numa D20, quando na verdade o município tinha recurso vou concluir, presidente, para fazer o transporte das crianças e contratou de forma improvisada qualquer transporte para fazer o transporte, o translado dessas crianças. Repito, precisa uma criança, uma sequer, da cidade de São Luís perder a vida para que a gente tenha um transporte escolar de qualidade, para que alguém vá se sensibilizar com a situação, para que a Prefeitura de São Luís ela cumpra com o seu papel, porque recurso tem recurso, não falta, porque não é 1 centavo da Prefeitura, não é 1 centavo do caixa da Prefeitura, é recurso que vem do governo federal, é recurso inclusive do governo do Estado, com cofinanciamento, e se precisar, é que a Prefeitura tem prerrogativa de fazer cofinanciamento, não falta recurso. Então, aqui representando o líder do governo, o vereador Domingos Paz, essa é uma situação emergencial. O senhor acabou de falar, vereador Ribeiro, nós precisamos cumprir o nosso papel de fiscalizar a atividade da gestão municipal. Vamos fazer o nosso papel. Eu convoco desesperadamente os nossos colegas vereadores. Vamos à zona rural, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, lá na comunidade do Portinho, para a gente ver como as crianças estão fazendo o translado. Vamos na zona rural, para a gente ver o ônibus que as crianças estão pegando, a ausência de monitor, para a gente parar de ficar falando coisas que às vezes nem interferem na realidade da população e a gente sentir na dor da pele a situação da nossa população. Imagina, presidente Ribeiro, que a gente ouviu uma mãe que foi lá, usou a fala na audiência, chorou quando ela lembrou que quando ela era criança ela passava por essa mesma situação. Ela chegava na escola com o pé sujo de lama, porque não tinha transporte escolar. E agora ela está vendo o filho dela, 15, 20 anos depois, passando pela mesma situação. Só que a gente não tem a mesma realidade. A gente está em um outro período. Tem recurso que o presidente Bolsonaro manda para a Prefeitura de São Luís, para o prefeito Eduardo Braga executar o programa. E o que é mais triste é a gente ver que a única escola de ensino fundamental
que tem naquelas comunidades, ela está parada há 3 anos. Ela está parada há 3 anos. E aquelas crianças estão fora da sala de aula. Agora, quem aqui conhece a realidade daquelas famílias, daquelas comunidades? Quem aqui já voltou naquelas comunidades depois do período eleitoral? Não para pedir voto, mas para visitar aquelas famílias, para conhecer a realidade, para ouvir a dor do nosso povo. Eu, todo dia. Parabéns, eu estou falando lá na comunidade das Ilhas. Lá na comunidade das Ilhas. E lá em Jacamim. E não precisa aqui nenhum colega se justificar, porque a gente sabe quem está lá presente. A gente sabe quem tem atuação. E assim como todos aqui têm atuação nas suas comunidades de origem. Mas essa situação é uma situação gritante. E ela não deveria continuar mais nenhum dia. Porque o que o prefeito Eduardo Braide está fazendo, junto com a secretária Carolina Salgado, é criminoso. É criminoso. O prefeito Eduardo Braide, se o Ministério Público quisesse hoje, poderia determinar a prisão dele. Isso é lei, está escrito. Ele poderia ser preso, porque ele está deixando criança fora da sala de aula. Porque ele não está garantindo o transporte escolar para aquelas crianças, enquanto tem recurso para isso. Isso é usurpação da função pública. Isso é má gestão do orçamento público. Ele poderia ser preso por ele estar deixando essas crianças fora da sala de aula. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é a co-vereadora Raimunda que conhece essa realidade de quando era conselheira tutelar. E eu ouvi a nossa colega vereadora dizer com lágrima nos olhos: Jonathan, essa situação há 10 anos atrás já era assim, quando eu era conselheira. E voltar para aquela comunidade, ouvir aquelas mães falando, e a gente vê que nada mudou. Porque o que aquelas famílias elas estão clamando para nós vereadores é que elas foram esquecidas. Esquecidas por todo mundo. Pode baixar a cabeça, pode sorrir quem quiser sorrir, pode ir embora aqui da tribuna quando a gente está falando, mas nós esquecemos aquela população. O prefeito esqueceu. Os vereadores da cidade de São Luís esqueceram. Porque se nós não esquecêssemos, eles não estavam daquele jeito. Aquela população não estava daquele jeito. Porque a forma como aquele povo é tratado é desumano. Não tem um posto de saúde naquela comunidade. E a gente está falando de quase 50 mil habitantes naquela região inteira. Várias comunidades. Várias famílias desassistidas. Não tem CRAS. Não tem escola. E não tem um transporte escolar que poderia garantir, já que não tem escola nas comunidades, para que aquelas centenas de crianças pudessem se direcionar para outra comunidade a quilômetros de distância das suas casas para poder estudar. Nem isso tem, tendo dinheiro para isso. Então, se o Ministério Público não manda prender o prefeito irresponsável dessa cidade por não garantir o direito das crianças, se a justiça não faz o seu papel, alguém precisa fazer, presidente. Alguém precisa fazer. Então que sejamos nós. Alguém precisa fazer alguma coisa por aquelas famílias. E foi isso que a gente ouviu. E aqui, para concluir definitivamente, eu quero só fazer um comentário em nome do coletivo Nós. E esse que é o recado. Não vale ser coleguinha do prefeito, ser amigo do prefeito Eduardo Braide, estar do lado do prefeito Eduardo Braide e baixar a cabeça, fechar os olhos para a realidade do povo, que está sofrendo, que está morrendo. Não faz sentido algum. Vereador que está do lado do prefeito tem que abrir os olhos do prefeito. Tem que ir lá onde o prefeito dizer: prefeito, aquelas crianças estão sem transporte. Prefeito, veja a realidade daquelas comunidades. Porque ele não recebe o coletivo Nós, porque ele não atende a nossa ligação, porque ele não recebe, ele não me convidou para jantar, assim como não convidou a vereadora Raimunda, ele não te convidou, Ribeiro Neto. Então aqui quem ele recebe? Vereador Domingos
pais, nosso líder. São vocês, em nome desta casa, em nome do povo, que tem que cumprir esse papel. Vereador que é amigo do prefeito, sensibilize esse prefeito, abra os olhos dele, mostre para ele essa realidade. Porque aqui a maioria das vezes o que a gente escuta, mas o prefeito nem sabe dessa situação. Então, se ele não sabe, mostra para ele. A Mirante mostrou, passou na televisão, tem os vídeos, tem vereador do lado do prefeito que atua lá dentro da comunidade, que tem liderança comunitária lá. Então sensibilize esse prefeito, porque se ninguém fizer nada, nem esta casa, aí a gente não sabe o que pode acontecer. Sabe? A gente sabe. A gente sabe. Essas crianças vão continuar fora da sala de aula. E infelizmente, um dia a gente vai ver passar na televisão que morreram crianças de São Luís por um ônibus precário, por uma canoa improvisada ter virado no mar, ou pelo ônibus ter virado, o motorista ter perdido o controle, não ter tido freio e crianças terem morrido. E aqui eu não quero ser profeta do caos, mas o dia que isso acontecer, a mão de todos nós vai ter responsabilidade nisso. Todos nós. Porque é nosso papel fiscalizar. É nosso papel cobrar do prefeito. E o dia que uma dessas crianças perder a vida, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo. Porque está dito lá no Estatuto da Criança que a responsabilidade é da união, é da sociedade e é da família. A família está fazendo o seu papel, que é pagar do próprio bolso, e quando tem dinheiro no cofre da prefeitura, para as crianças poderem atravessar o braço de mar. A sociedade fez o seu papel, quando provocou audiência pública, quando está fazendo abaixo-assinado, quando chamou a imprensa. Agora falta a gente fazer o nosso papel. Se nós não fizermos, a responsabilidade é nossa, pela morte dessas crianças, também. E não adianta depois querer encontrar culpado. A culpa é de todo mundo que não fez nada para garantir o direito universal, intransigente, prioritário, absoluto dessas crianças, a educação e a vida. Era isso, presidente. Desculpa por ter nos alongado, mas era isso. Obrigado.